Vamos para a nossa sequência de vídeos. Esse é o vídeo 2 da aula de anatomia do coração. Nós vamos ver nesse vídeo algumas características da anatomia externa do coração, a superfície cardíaca. E a superfície cardíaca, eu vou notar depressões nessa superfície cardíaca, irregularidades, que são mais fundas, denominadas de sulcos, tá? Esses sulcos, eles contêm em cima deles vasos sanguíneos do próprio coração, vasos do próprio coração. Então, quando eu observar a superfície cardíaca, ela não é uma superfície lisa, ela é uma superfície que vai ter depressões. Essa depressão é chamada de sulco. E passando por esse sulco, eu vou ter um vaso sanguíneo, uma artéria e uma veia do próprio coração, a superfície sulcada. Esses sulcos, eles estão entre átrios, é o sulco chamado de sulco interatrial, entre os átrios. Eles estão localizados, entre os ventrículos, são chamados entre os ventrículos, Então, vou marcar aqui. Entre os ventrículos, chamado de sulco interventricular. Só que o sulco interventricular tem um na frente, chamado de anterior, e outro atrás, chamado de posterior. E nós temos ainda um sulco entre átrio e ventrículo, que é o sulco chamado entre átrio e ventrículos, tem sulco, chamado de sulco átrio ventricular. Em alguns livros, também conhecido como sulco coronário. Sulco coronário. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa superfície cardíaca. Quando eu tiro toda o pericárdio e o epicárdio, aquela gordura, nós observamos aqui em cima os átrios, o átrio direito e o átrio esquerdo, as cavidades ventriculares direita e esquerda, e aqui já dá para perceber uma depressão. Essa depressão passa na frente do coração entre os ventrículos. É o sulco interventricular anterior. Quando eu observo o coração com gordura e vasos, nesse sulco interventricular, o sulco interventricular estaria aqui. Ele está recoberto. Em cima dele tem uma artéria, que chama artéria interventricular anterior, e uma veia, que chama veia cardíaca magna. Quando eu viro o coração numa vista posterior, então posteriormente eu encontro o átrio esquerdo, olha as veias pulmonares aqui no átrio esquerdo, o átrio direito, a veia cava inferior e a veia cava superior, e um sulco entre os átrios. Esse sulco entre os átrios é o sulco interatrial. Aqui no coração com pericárdio, essa região é a região do sulco interatrial. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito e uma depressão chamada de sulco interventricular posterior. Nesse sulco interventricular posterior, em cima dele encontro uma artéria, chamada de artéria interventricular posterior, e uma veia, chamada de veia cardíaca média. E entre átrios, entre os átrios e os ventrículos, eu tenho uma depressão, um sulco. E esse sulco é chamado de sulco átrio ventricular, ou também conhecido como sulco coronário.
Eu encontro vasos, eu encontro ramos das artérias coronárias, parte das artérias coronárias, mas principalmente uma veia, uma grande veia cardíaca. Essa veia, ela recebe todas as outras. Essa veia, ela leva o sangue para o átrio direito. E ela é uma dilatação, né? É um saco dilatado, chamado de seio coronário. Nessa superfície externa do coração, ainda sem abrir a cavidade cardíaca, eu consigo, no coração dissecado, observar o miocárdio e as projeções aqui dos átrios. Essas projeções são partes dos átrios, conhecidas como aurículas. A aurícula esquerda é uma projeção do átrio esquerdo e a aurícula direita. Dá para perceber que a aurícula direita é muito maior do que a aurícula esquerda. Esse miocárdio visualizado vai fazer com que o sangue seja ejetado na sua sístole e vai ter o relaxamento para que o coração tenha a sua fase de enchimento na sua diástole. A quantidade de sístoles e diástoles por minuto determina a frequência cardíaca. A frequência cardíaca pode aumentar, chamado de taquicardia, quando eu tenho uma estimulação do sistema nervoso simpático. E a frequência cardíaca pode diminuir, chamado de bradicardia, com a estimulação parasimpática. Para que o sangue não reflua, nós vimos anteriormente, em aulas anteriores, que o coração apresenta válvulas cardíacas. Válvula com 3 folhetos, um folheto com uma cúspide, 2 cúspides, 3 cúspides, é a válvula chamada válvula tricúspide. Uma válvula que tem 2 folhetos só, com 2 cúspides, é a chamada válvula bicúspide, ou também conhecida como válvula mitral. Esse aqui é o tronco pulmonar, e no tronco pulmonar eu encontro a válvula, chamada válvula pulmonar. E na aorta eu encontro uma válvula também, chamada de válvula aórtica. E essas válvulas cardíacas, elas impedem o refluxo de sangue.